Olá, se aconchegue aqui no nosso canal. Hoje vamos tratar de um livro maravilhoso. Criatividade, liberando sua força interior, que reuniu diversas palestras do Osho com o tema da criatividade. O livro é realmente apaixonante. A argumentação passa por diversos ramos do conhecimento humano e é ricamente ilustrada com exemplos de histórias universais. No melhor estilo da literatura dos contos de sábios orientais. Neste vídeo, vamos destacar alguns aspectos fundamentais do livro. E abordaremos com mais destaque os 5 obstáculos à criatividade apontados por Osho. Nosso conteúdo é original. Lemos e redigimos a resenha crítica para levar até você o melhor conteúdo sobre a criatividade. Por isso, curta o vídeo e se inscreva no canal se quer se manter sempre com informações cruciais sobre os diversos aspectos do fundamental e maravilhoso multiverso infinito da criatividade. Criatividade, liberando sua força interior, é um livro que está sempre comigo. É sempre bom ler e reler suas páginas de grande sabedoria. São tantos insights interessantes, tantas frases que nos levam a fazer pontes com outros livros. Poderíamos ficar horas conversando sobre inúmeros aspectos desse texto fascinante do Osho. É um livro imperdível. Verdadeiramente transformador. Já de início, na primeira frase, fica evidente a visão do autor. Em suas palavras, ele afirma que a criatividade é a maior forma de rebeldia da existência. E é importante que você medite sobre essa frase pois ela é praticamente uma síntese de todo o livro. Osho define a criatividade como, abre aspas, a qualidade que você acrescenta à atividade que você está realizando. Ela resulta de uma atitude, de uma abordagem íntima e de como você vê as coisas. A atitude criativa aumenta a beleza do mundo, fecha aspas. Agora, vamos começar pelo último capítulo do livro. Afinal, ele é além de uma síntese de todo o conteúdo, uma verdadeira ponte para outros conteúdos que já discutimos nos vídeos anteriores aqui no canal. Como o fluxo criativo e a busca por sentido na vida. O capítulo recebeu o título de O Fundamento da Criatividade, o Sentido da Vida. E traz uma reflexão fundamental sobre as relações entre a criatividade e o sentido da vida. Mas Osho dá um enfoque ainda mais instigante sobre a importância do sentido da vida. Ele lembra que o sentido não é algo pronto que possa ser encontrado escondido em alhures ou algures. Não está em lugar nenhum. Não é algo que possa ser achado atrás de um arbusto, embaixo de uma pedra ou mesmo dentro de um baú mágico no final do arco-íris. O sentido da vida é uma construção cotidiana. É nessa direção que Osho afirma que, abre aspas, a vida é uma oportunidade para que se dê sentido a ela. O sentido não tem que ser descoberto. Ele tem que ser criado. Você achará sentido na vida se você criá-lo. Fecha aspas. Para o Osho, o sentido da vida provém da criatividade. E a criação desse sentido só é feita de forma aberta, desapegando-se de preconceitos, certezas absolutas, verdades inabaláveis. Atitudes mentais tão comuns nos dias de hoje. Autossabotagem, dissonância cognitiva, viés de confirmação entre outras posturas de rejeição do novo, do diferente, são inimigas terríveis para a criação de sentido na vida. Osho ressalta a necessidade de relaxar, de esvaziar a mente para que ela seja preenchida pelo novo, para que haja espaço para a criatividade. E esse é um dos pontos altos do livro. O autor refuta a ideia comum e até mesmo tradicional de que a mente vazia é a oficina do diabo. Osho afirma que é a mente sobrecarregada o grande problema. Cheia de conceitos, atividades, necessidades e desejos não raro contraditórios, é a mente sobrecarregada que dá condições para o mal operar em nossas vidas. Uma mente entulhada de pensamentos e memórias vive vagando entre recorrências ao passado e expectativas de futuro. O presente vira só um instante fugaz de passagem na vida. E o tempo passa despercebido. Sem criatividade. Sem fluxo criativo. A mente cheia é que é a oficina do diabo, por não deixa espaço para o divino agir. Nas palavras do Osho, a mente vazia está mais próxima de Deus do que qualquer outra coisa. A mente vazia não é a oficina do diabo. Ele não pode agir onde não há pensamentos. Como vazio, o diabo não pode fazer absolutamente nada.
Ele não tem acesso ao vazio. Fecha aspas. Não é por acaso que os canais religiosos vivem bombardeando as pessoas de notícias negativas, de imagens terríveis, de sons estridentes. Enchem a mente das pessoas do que há de pior para a imaginação humana. Sobrecarregam as mentes para que o medo prevaleça em suas vidas. Destacam os crimes, ignoram a criatividade. Falam mais em vidas destrutivas do que em vidas criativas. Osho trata da mente vazia referindo-se sempre à necessidade que a nossa mente tem de relaxar. Não é à toa que passamos um terço da vida dormindo. E, no mundo contemporâneo, com a vida atribulada que levamos, o relaxamento da mente nunca foi tão necessário. Nesse ponto, Osho aborda a diferença entre ação e atividade. O problema é que temos atividades demais, nos apegamos a ela. E temos pouca ação espontânea, criativa, consciente. Sobre esse aspecto Osho afirma que, abre aspas, se a atividade existe, você não consegue relaxar. Como poderia relaxar? Por ser uma necessidade obsessiva, você sempre quer fazer algo, seja o que for. Existem tolos no mundo inteiro que não param de dizer, faça algo, em vez de não fazer nada. E há idiotas completos que espalharam este provérbio por toda a terra. A mente vazia é a oficina do diabo. Não é. A mente vazia é a oficina de Deus. A mente vazia é a coisa mais bela do mundo, a mais pura delas. Como pode a mente vazia ser a oficina do diabo? O diabo não consegue entrar numa mente vazia, é impossível. Ele não se atreverá a se aproximar, pois o vazio simplesmente o destruirá. Fecha aspas. Os 5 obstáculos à criatividade para Osho. Osho associa a autoconsciência como uma ênfase ao ego, que força uma separação entre o ser e a existência. Já a consciência é o estado de imersão do ser na existência. Ele diz que a autoconsciência é uma atitude de resistência. É uma atitude de conflito, de luta, de oposição. E o inimigo é a própria existência criativa. Essa visão de Osho problematizando a autoconsciência está em acordo com as conclusões de Mihaly Csikszentmihalyi, que afirma na teoria do fluxo que uma das principais características do estado de fluxo é exatamente a perda da autoconsciência, quando estamos plenamente engajados em ações criativas. O segundo obstáculo é o perfeccionismo. Mais uma vez associado ao esforço do ego na sua luta contra o fluxo da existência. A busca da distinção, da separação, da fama. Ego é neurose. Osho diz que é um paradoxo. O verdadeiro Criador sabe que não criou nada. A existência é que tem trabalhado por intermédio dele. O verdadeiro artista jamais pensa em perfeição. Em suas palavras, quanto menos do artista houver em sua obra, mais perfeita ela será. Quando o artista se ausenta completamente dela, então a criatividade é algo absolutamente perfeito. Você deveria se lembrar dessa relação. Quanto mais presente o artista em sua obra, menos perfeita ela será. O terceiro obstáculo é o intelecto. É a mente presa ao passado, às memórias das experiências vividas e conhecimentos aprendidos. O intelecto nos afasta da vivência plena do presente. Ele está sempre nos afastando do presente. Normalmente nos deslocando para o passado. Osho entende que o momento atual é onde está a espontaneidade, a originalidade. É o momento em que a inteligência se manifesta, não o intelecto, a memória. A inteligência é aberta e criativa. O intelecto é o espelho do passado. Ele não sabe lidar com o novo, com o inesperado, com o imponderável. A inteligência se adapta ao novo, transforma o que o intelecto chama de erro ou de falha, em um novo caminho criativo. O quarto obstáculo são as crenças. Osho opõe crença e experiência. As crenças limitam o espaço da mente, é um sistema fechado. Não deixam o bambu ficar oco. Osho argumenta que, entre aspas, a crença está sempre pronta e acabada. A experiência nunca está acabada, ela permanece inacabada. Enquanto você está vivo, como sua experiência pode terminar? A criatividade precisa de experiência, de abertura para a vida. E a crença, com suas certezas e sentimentos de convicção, tornam-se um bloqueio poderoso para a criatividade. A crença ama a tradição, a reforma, o reparo, a emenda.
A criatividade é o locus da mudança, da inovação, da ruptura, da transvaloração dos valores e das transformações das estruturas. A crença é conservadora, a criatividade é revolucionária. O quinto obstáculo destacado por Osho é o jogo da fama. A busca pelo reconhecimento dos outros. A necessidade de validação de nossos atos pela opinião de terceiros. Osho diz que, abre aspas, o trabalho não é importante, mas o reconhecimento é. Isso é uma inversão de valores. O trabalho deve ser importante. Um prazer em si. Osho defende com veemência a necessidade de as pessoas se pautarem pelos próprios valores e na satisfação com o trabalho realizado. Trabalho que deve sempre ser feito meditativamente, com muito esmero. Cada pessoa é capaz de avaliar e validar seu próprio trabalho criativo. Não há necessidade de o fazer com a atenção voltada para os outros. O parâmetro é o valor da expressão criativa em sua própria existência. Agir hipoteticamente, buscando fins que não há criatividade em si, como quando a busca é pela fama, é desviar-se do alvo. Esse é um dos piores pecados, uma atitude destrutiva e não criativa. O jogo da fama é um terrível obstáculo à criatividade. Esse foi o primeiro vídeo sobre o livro Criatividade, Liberando Sua Força Interior, que reuniu diversas palestras do Osho com o tema da criatividade. Hoje focamos no segundo capítulo do livro que trata dos 5 obstáculos à criatividade. Já estamos produzindo mais 2 vídeos especiais sobre este livro. O próximo tratará do capítulo que apresenta 4 chaves para superarmos os obstáculos à criatividade. Aqui no canal Talento Criador temos vídeos novos e originais todas as semanas sobre o multiverso infinito da criatividade. Conte pra gente o que achou do tema de hoje. Assim aprendemos com suas críticas e podemos melhorar nosso trabalho criativo. Se inscreva no canal e ative as notificações para você poder receber em primeira mão novos conteúdos originais. Sonoro abraço.